Bom, pessoal, vamos lá? Então, isso aqui não tem teoria nenhuma, é só alguns exemplos e uma técnica para fazer achar derivada quando a função não está explícita, está implícita no. Então, por exemplo, ó, você diz que uma função f é dada implicitamente por uma equação, essa equação nas variáveis x e y, quando para cada x do domínio, os pontos x, f de x, você põe o f de x no y, Cara né? do quê? Eles É, satisfazem a equação, certo? Então, por exemplo, pega essa função de menos um em um, dada por f de x igual a raiz de um menos x quadrado, certo? Eu vou afirmar que essa função é dada implicitamente por essa equação, que todo mundo sabe que é a equação do círculo unitário, né? De raio 1. Porque, como é que eu checo se essa função é dada implicitamente por essa equação? Para cada x do domínio aqui, eu tenho que jogar f de x no lugar do y e tem que dar certo a equação, certo? É isso. Ela está implícita, ela está escondida lá na equação. Então, claramente, se você pega o y quadrado, correr, vai ficar um menos x quadrado. Aí fica x quadrado menos x quadrado, que dá um. Independente do x, isso é importante. Independente do x, você joga f de x aqui e dá certo a equação, certo? Aí você diz que ela está implícita pela equação. Tá aí o que eu falei, ó, eu joguei o f de x e deu certo, deu um, certo? Então você diz que ela está implícita. Só uma coisa, às vezes não é só uma função que está implícita pela equação. Se você pegar menos aqui, você também, ao elevar ao quadrado, esse menos some. Então também vai dar a mesma coisa ao quadrado, certo? Também vai dar um. Então você tem pelo menos aí duas funções dadas implicitamente por essa. Só como a gente conhece essa equação, só para ilustrar, aquela equação é a equação de um círculo, certo? Ó, finge que isso é um círculo, certo? Então, essa que eu escrevi aqui, antes de pôr o menos, seria mais a raiz, então é a parte de cima do círculo. Então você tem essa função vermelha aqui, esse gráfico dessa função vermelha. Se você pegar menos f de x, você tem a parte de baixo. O primeiro não, porque para cada x tem dois. A função só pode ter um, certo? Então eu tenho pelo menos duas funções que são dadas implicitamente por essa equação do círculo, certo? Claro que se eu diminuir o domínio, ficar brincando com o domínio, eu vou ter infinitas. Né? Mexeu no domínio, mudou a função. Se posso ser de 0 até 1 disso. Aí eu vou ter só um arco, um quarto do círculo. Né? Então tem um monte de função dada implicitamente por uma. Pode ter, né? Várias funções dadas implicitamente pela mesma equação. Agora, olha só. É, olha só. Pega essa função, na lousa, tá? Para ficar mais nítido. Se bem que agora está dando para ver a coisinha lá, mas eu gosto de fazer ao vivo. Então, pega essa função, suponha que tem uma função derivável e dada implicitamente por essa equação. E ele pede para calcular o f de 10, certo? E o f' de 10, os dois. Ele pediu o f de 10 para te ajudar, porque para calcular o f' de 10, você vai usar o f de 10, vocês vão ver. Então, primeira coisa, eu vou repetir a equação aqui. Ah, a equação é y ao cubo mais y igual a x. Derivável em R. Então, isso significa que isso vale para todo x em R, tá? Que é o domínio da função. Agora, olha só. Percebe que aqui é mais difícil você isolar o y, porque é uma equação cúbica, certo?
Não, até tem fórmula, mas é bem complicada a forma de grau 3, tem de grau 3 e grau 4. Grau 5 prova-se que não tem, que não dá para conseguir uma fórmula para qualquer equação de grau 5. Para grau 3 e para grau 4 dá. Mas ninguém lembra a fórmula, né? Nem eu. Então, a ideia é tentar mostrar implicitamente, achar a derivada com ela implícita mesmo, sem isolar. Sem isolar. Então, o que você sabe? Se a f é dada implicitamente por essa equação, se você substituir o y no lugar, o f de x no lugar dos y, tem que satisfazer a equação, certo? Então, eu sei que f de x ao cubo mais f de x é igual a x para todo x pertencente a R. Certo? Porque a f é dada implicitamente por essa equação. Certo? Agora ele quer o f de 10. Eu não vou... Para calcular o f de 10, vamos ver o que acontece. F de 10. Quanto dá? Vamos fazer isso. Certo? Bom, isso vale para todo x do domínio da função que é real. Então, em particular, vale para o 10. Certo? Por que 10? Porque eu estou querendo f de 10. Certo? Então, joga 10 no lugar do x. Eu vou ter f de 10 ao cubo mais f de 10 igual a 10. Vou chamar isso de... Depois eu chamo. Bom, aí vocês podem pensar, deu na mesma. Eu vou ter que resolver uma equação de grau 3. Mas calma, é um caso particular. É no 10 só. Então, às vezes fica mais fácil. Por exemplo, no zero ia zerar esse cara. Fica uma coisa mais fácil. Nesse caso, não zerou. Deu 10. Mas, dá para adivinhar que número elevado ao cubo mais ele próprio dá 10, né? Qual o número que ele dá 10? Seria 2, né? 2 ao cubo é 8, mais 2, 10. Certo? Então, por tentativa, vale por tentativa também. Às vezes, tem muita coisa que você resolve tentando mesmo. Até manda um computador fazer, joga 200 números e vai tentando resolver, achar. Esse nem precisou de computador, a gente mesmo resolveu que f de 10 é uma solução, depois eu comento isso. Então, por tentativa, você tira f de 10 igual a 2. Eu falei 10, né? F de 10 igual a 2. Por tentativa mesmo. Aí, olha só. Qual a pergunta natural aqui? Pô, e se tiver outra? Né? E se tiver outra? Nesse caso, não vai ter. Porque vocês que já viram, nem precisa de derivada, né? A função, pense em y, né? Y na variável y. Y ao cubo cresce. Y também cresce. Então, você sempre está aumentando. Então, isso aqui não vai se repetir, tá? Então, vai ter só essa solução. Se tiver duas, realmente é um problema. Aí o exercício teria que dar uma pista. Alguns exercícios falam assim, f é uma função positiva. Aí você sabe que, vamos supor, tem uma negativa, uma positiva, você pega a positiva, coisas assim. Certo? Então, por tentativa, f de 10 é 2. Pode escrever aí, por tentativa. Certo? Então, já calculamos, ganhamos meio certo no exercício, que achamos o f de 10. Vamos achar o f' de 10. Bom, para achar o f' de 10, vou ter que fazer aparecer a derivada de algum modo, né? Senão, como é que eu acho a derivada, né? Então, a ideia, vamos derivar essa equação para fazer aparecer o f' em algum canto. Certo, gente? Então, derivando estrela, deixa eu apagar o círculo. Derivando o círculo, é que eu estava olhando aquele exemplo. Derivando a equação, perdão. Passou, pronto. Derivando a equação, vai ficar o quê? Cuidado, muita gente erra nessas derivações assim, quando a f está implícita. Olha só, a gente acabou de aprender a regra da cadeia segunda. Vamos ver o percurso do x. Primeiro, você pega x e leva em f de x.
uma função, f de x. Depois que você calculou f de x, você leva ao cubo. Então, tá percebendo que tem uma composição aí? Levo na f e depois levo no cubo. Só depois que eu calculei f de x, eu levei ao cubo. Então, essa é a dica. Se você só pode calcular o cubo depois que calcular f, é composição, né, em cima dos valores de f. Então, aqui vai ficar o quê? Para eu derivar, eu vou tombar, tirar 1, mas multiplico pela derivada de dentro. Qual que é a derivada da de dentro? É a própria f'. Ela está genérica, né? Então, vamos lá. Derivando estrela. Derivando estrela. O que você tem? 3f de x ao quadrado vezes f' de x. Certo? Porque tem uma função dentro. É como se tivesse um seno dentro. Você multiplica pela derivada do seno, não é? Então, aqui é a mesma coisa, só que essa f tá genérica. Tudo bem? E lá? Bom, lá tá fácil. Só é a f. A derivada de f é f'. Certo? E aí, derivando o outro lado, eu esqueci de comentar uma coisa. Dá um. Esqueci de falar uma coisa importante, né? Na verdade, teoricamente, aqui. Por que a gente pode derivar os dois lados? Está dizendo assim, essa função é igual a essa função, é a mesma coisa. Só está escrita de forma diferente, certo? Então, é igual você escrever cosseno ao quadrado como 1 menos seno ao quadrado, é a mesma coisa. Igualdade. Então, a derivada de um lado tem que dar, certo? É a mesma função. Por isso, eu derivo os dois lados. É uma igualdade, certo? Então, eu obtenho isso. Oi? Porque eu estou derivando em x, né? A derivada é em x. A derivada de x é 1. Certo? Sai daquele exemplo que eu dei do ax mais b. A derivada de ax mais b é a. E o a é 1 aí. Tá? Então, como eu quero f' de 10, a gente substitui x igual a 10. Fazendo x igual a 10, o que você obtém? 3. Vou fazer com calma. 3f de 10 ao quadrado vezes f' de 10 sem quadrado, vezes, né? Vezes. Mais f' de 10 igual a 1. Tudo bem? Só substituir o ponto, que me interessa. Por isso que eu falei que a gente ia precisar do o f de 10 antes. Tá vendo que precisou aqui? Então, quanto é f de 10? A gente calculou que é 2. Então, no lugar do f de 10, você põe esse 2. Então, vai ficar... Vou escrever mais uma linha. 3 vezes 2 ao quadrado, para vocês lembrarem de onde veio. Vezes f' de 10 mais f' de 10 igual a 1. Tudo bem, gente? Estou vendo alguns rostos incrédulos. Tudo bem? Aí é só achar o f' de 10 aí. Só isolar. Fica uma equação de grau 1. Sim. Qual foi a condição que você aplicou ali para a Então, eu tinha comentado que se tivesse duas raízes, era um problema, mas o y ao cubo mais y, ela é crescente, né? Que o cubo só aumenta e o y também. Então, só vai ter uma vez um valor que vai ter, certo? Que vai dar. Se tivesse dois, realmente seria problema, teria que dar alguma pista a mais de qual você escolher, por exemplo. Aqui, aonde? Essa aqui? Então, mas como é que você vai isolar esse treco aí? Pois é aquilo lá. A fórmula de Boral 3 é meio complicada. E tem que fazer umas coisas para ajeitar a equação, é difícil. O melhor é fazer. Se você conseguir isolar, beleza. Mas normalmente, se é um exercício de derivação implícita, vai estar uma. É uma pista, não tente isolar. Se o cara falar, tá dando implicitamente por uma equação,
dificilmente você vai isolar, né? Senão o cara explicita para você e deixa lá, né? Certo? Então aqui eu tenho 12, né? 13, né? É isso? 4, 13, 12. F' de 10. Puta, eu falei 13, né? Eu tô com uma memória meio fraca. 13 F' de 10 igual a 1. Portanto, F' de 10 é 1/13. Certo, gente? Tudo bem? Vê que na lista tem alguns, tem poucos até, de derivação implícita, mas é assim que você não vai conseguir isolar. Tudo é coisa cúbica, tudo é coisa, às vezes um seno lá que não dá para tirar coisa. Então você vai ter que derivar assim mesmo. Então é bom acostumar. Certo? Tudo bem, gente? Vamos ver se a gente acertou, né? Temos a cola. Ó, viu? Por tentativa, sim, vale. Igualzinho. Acertamos. Certo? Vamos. Sim, poderia ter. Aí você vai recorrer a outros métodos, assim, mas nesse curso a gente não vai ver. Mas poderia. Nem, a gente escolhe os exercícios para darem certo, né? Mas, sei lá, na vida real, às vezes, não dá. Aí você usa outros métodos computacionais, sei lá, série de potência, tem um monte de coisa para achar que não é que a gente não vê nesse curso, né? Certo? Tudo bem aí? Então, ó, não precisa nem copiar, tá no slide certinho. Vamos pro próximo. Peguei um da lista. Eu esqueci de atualizar a numeração, tá? Essa numeração é da época da lista. Mas deve ser 17 mesmo. Olha só. Pega uma função y igual a f de x, dada implicitamente por essa equação. Admitindo que f é derivável, determine a reta tangente ao gráfico de f no ponto 1, 1. Tá? Calma. Tá vendo? De novo, esse y tá difícil de isolar, né? Não tá tão fácil de isolar. Só que esse exercício, ó, pessoal, esse exercício é mais fácil do que eu fiz. Por quê? No que eu fiz, lembra quem teve que achar o f de 10 na raça? Ele já te deu o f de 10. Ele falou gráfico, ó, ele falou gráfico no ponto 1, 1. Se é o gráfico no ponto 1, 1, esse ponto 1 é do gráfico. Gráfico no y no f de x, então ele já te deu que o f de x o f de 1 é 1, certo? Porque esse ponto é do gráfico. Então aqui ele já disse, eu vou escrever tudo de novo, que o f de 1 é 1, certo? Porque o gráfico, os pontos são da forma x, f de x, certo? Tudo bem? Isso tem que saber, né? Certo? Beleza. Então vamos resolver. Tá ali. Isso. Fazer na ordem certa. Ficou bom, viu? Agora tá falando legal. Tá. Então, vou escrever isso que eu falei. Então, é mais fácil que o outro, porque ele já te deu. Você pulou uma etapa. Você não precisou calcular por tentativa o f de 1, né? Então, ó, vou escrever meio, ó, 1, 1 pertence ao gráfico, implica que 1 é f de 1, certo?
o y é f de x. Certo? Isso é o gráfico, o conjunto dos y igual a f de x. Tudo bem? Então, aquela etapa de achar o f de 1 já não precisa fazer. Tudo bem? O que precisamos fazer? É achar a derivada, né? Porque a reta tangente envolve a derivada e o ponto de tangente. Então, vamos ter que derivar isso aí, implicitamente. De novo, é difícil. Agora, olha só. Eu sempre falo para os alunos, não sai fazendo conta sem pensar, né? Por exemplo, se você fosse derivar aqui dos dois lados, você vai ter que fazer uma regra de um produto aqui, para derivar o y. E aí vai ter uma cadeia, porque lembra que o y é f de x. Então, tem duas funções. Então, é melhor distribuir, porque fica um polinômio, não tem que fazer regra de produto, eu acho. Certo? Você tem que derivar aqui, mas para derivar aqui, lembra que tem um f de x escondido nesse y. Ia dar trabalho. Vai continuar tendo, mas pelo menos o produto a gente se livra. Então, vamos lá. A equação mudou para essa, ó. x2 igual 2y3 menos y4, né? Não sei se tem alguém falando. Y4. Agora fica melhor para derivar. Já me perguntavam isso. Ah, posso colocar 3y, y'? Pode. Se você já está com prática, pode. Coloca y' lá. Mas, assim, no começo, eu aconselho, coloca o f de x para você não esquecer da cadeia. Se você derivar direto, você pode esquecer do y', por exemplo. Então, se você substitui o f de x, você ganha isso para derivar. Então, vamos colocar x² é igual a 2 f de x ao cubo menos f de x à quarta. Certo? Agora vamos derivar. Isso vale para todo x onde? Do domínio, né? Ele nem falou qual que é o domínio da função, mas pertencente ao domínio de f. Assim, a rigor, claro que para fazer exercício, esse um tem que estar no domínio, né? Senão, mas é só para escrever a frase mais precisa, eu coloco para todo x aqui, para dizer que é para todo x do domínio, né? Porque para derivar, não basta ser só no 1, né? Você está derivando um ponto, não existe isso. É por causa disso, é só para deixar o x variando. E aí calcula a derivada, né? Primeiro você deriva, depois você substitui. Né? Só para dizer isso, que depois eu vou colocar o 1. Tá? É um mesmo, né? É um. Então, é pergunta ou é papo? Vamos lá. Então, derivando. Derivando em x. 2x é igual. E aí, gente, cuidado. Cadeia aqui, certo? Não esqueçam disso. 6 f de x ao quadrado vezes a derivada da de dentro. F' de x. Certo? Menos outra cadeia. 4 f de x ao cubo vezes o f' de novo. Isso também, ó, vale para todo x do domínio. Qual é o ponto que me interessa? É o ponto x, quando x é 1.
que ele já te deu também o f de 1, que é 1, certo? Tudo bem, gente? Então, vou colocar do outro lado. Fazendo x igual a 1, então, fazendo x igual a 1, que automaticamente o f de 1 também é 1, você vai ter o quê? 2 é igual. Posso pôr direto, gente, que o f de 1 é 1, para não perder tanto tempo? Então vai ficar 6, 1 ao quadrado, f' de 1, tá? Mas eu vou pôr esse 1 com 6, 1 ao quadrado, f' de 1. Mais ou menos, menos, né? Menos 4 f de 1 ao cubo. Ah, eu falei que ia pôr direto e não coloquei aqui. 1 ao cubo, f' de 1. Isso é 2. Certo, gente? Então, percebam que nós temos... Aqui eu tenho 6, f' de 1, menos 2. Menos 4, que dá 2. Então, 2 é 2, f' de 1. E, portanto, f' de 1 deu 1. Tudo deu 1 aí. O ponto, o f, o f'. Tá? Foi coincidência. Tudo bem, gente? Mas não acabou. Ele pede a reta tangente ao gráfico de f no ponto 1, f de 1. Então, vamos lembrar? A reta tangente, ela é y menos f de x0, f' de x0, x menos x0. Essa aqui é a equação da reta tangente ao gráfico de f no ponto x0, f de x0, certo? Nesse caso, eu coloco x0 igual a 1. Quando x0 é 1, esse cara é 1 e esse cara é 1. Tudo é 1 por sorte, certo? Então, vai ficar y menos 1, 1, x menos 1. Então, vai ficar y igual a x. Tá aí. Certo? Tudo bem, gente? Então, não sei. Era um da lista, tá vendo? Não é tão complicado. O seguinte a esse também era da lista. E caiu, eu lembro que caiu numa prova bem antiga, quando era dissertativa, mas... Opa! Meu mouse mudou de tela. Pronto, acertamos, tá vendo? Eu achei que eu tivesse mais um aqui. Ah, eu lembro que eu tinha um outro exercício de derivação implícita, mas se vocês tiverem, a gente eu fazer mais um, o que vocês acham? Eu pego a lista. Podemos fazer depois, não sei. Seguir com a matéria? Como tem prova semana que vem, né? Talvez seja bom de seguir.
Tá aqui, 9, né? 2 acima. Pessoal, eu acho que eu não vou terminar isso hoje, mas pelo menos chegar na teoria, depois a gente faz as inversas trigonométricas. Ah, talvez eu não use muito. Eu vou tentar usar mais o slide, porque tem uns desenhos bonitos que eu não vou conseguir fazer. Então, seguinte, vamos fazer uma revisão do que é função inversa, e aí o objetivo no final é calcular a derivada da função inversa tendo a função direta. Por exemplo, seno, a gente sabe mexer razoavelmente bem. Tem o fundamental, tem a forma do seno de A mais B, a gente sabe se virar bem. Agora, a inversa do seno, a gente vai ver que é o arco seno. Aí já é mais difícil mexer. Então, a gente usa o seno para achar a derivada do arco seno. Essa que é a ideia dessa parte, certo? Então, vamos lá. Conceito mais importante para definir a inversa é esse conceito de injetora, tá? Então, pega uma função entre dois conjuntos, ela vai ser injetora se para quaisquer dois pontos do domínio, se eles são diferentes, o valor da função neles também serão, né? Os valores serão diferentes, certo? Ou seja, a função injetora ela não vai repetir valor. Não vai ter dois caras que a função vale a mesma coisa. Por exemplo, x quadrado, se você pensar no domínio real, não é injetora, porque tanto um quanto menos um vão no 1, certo? Então está repetindo o valor. Tudo bem, gente? Então, injetora não repete valor, e isso vai ser importante. Isso, para o y. O x é o domínio, né? Você vai calcular um f de x. Se x1 for diferente de x2, obrigatoriamente o f de x1 é diferente de f de 2. O y desse é o y dele. Certo? Ó, em outras palavras, ó, até adivinha o que estava escrito. Em outras palavras, vale pensando na a contrapositiva, se o f de A1 for igual a 2, é porque o A1 era igual a 2. Não tem como dar igual sendo com caras diferentes. Tá? Isso é lógico. Tá? Se caras diferentes vão em valores diferentes, se os valores forem iguais, é porque os caras eram iguais. Porque se eles fossem diferentes, daria diferente, certo? Sempre você pode voltar negando. Tudo bem, gente? Que é a mesma coisa? É que aqui é mais fácil de operar. Você quer mostrar que é injetora? Você supõe que o f de x1 é igual a f de x2 e prova que, na verdade, o x1 é x2. Então é mais fácil de operar com essa frase aqui de baixo. Tudo bem? Certo? E por que isso é importante? Olha que bonitinho. Se a função de AB é injetora, ela não vai repetir valor. Para cada cara da imagem, só tem um cara que vai nele, certo? Porque se esse 4 fosse no 1 também, não era injetora, certo? Certo, gente? Isso é importante. Então, para cada B da imagem,
tem um único cara que vai nele. Aí esse 3, ninguém vai nele. É porque ele não está na imagem. Mas se alguém é atingido, ele é atingido por um único cara. Certo? Por ser injetora. Qual que é a vantagem disso? Aí você pode definir a inversa. Saindo da imagem e chegando no domínio da G. Que é simplesmente voltar as flechas. Você tem uma outra função que desfaz o que a F fez. Essa função é chamada de inversa. Né? Ó, eu tenho um desenho aqui. Então, como para esse cara só tem um que vai nele, você pode fazer o caminho inverso. Essa G vermelha aqui faz o caminho inverso. Ela pega aonde a F levou 2, né, nesse caso 1, e volta para o 2. Desfaz o que a F fez. Então, essa G a gente vai chamar de função inversa, certo? Pessoal, por que tem que ser injetora? Ó, suponha que não seja injetora. Eu tenho o número 1 e o número 2, ambos vão no sim. Se eu for fazer o caminho de volta, eu tenho uma ambiguidade. O G de 5 vai ser quanto? 1 ou 2? Certo? E função só pode ter um único valor. Então, eu tenho que escolher entre 1 e 2. Então, por isso que é importante só ter um valor aqui que vai nele. Certo? Tá bom. Então, não existe inversa de que não for injetora. O que dá para fazer é você diminuir o domínio para ficar injetora, essas coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Então, isso que eu comentei, eu escrevi aqui. Então, você pode definir uma função G que sai da imagem de A, desculpa, da imagem de F e chega em A dessa forma aqui. G de B igual a A, sei somente se F de A é B. Ou seja, faz de volta, né? Se a F pega o A e leva no B, a G vai pegar o B e trazer de volta para o A. Vai desfazer o serviço da outra. Tudo bem? Então, essa G a gente chama de função inversa. E tem uma notação especial. Ela é denotada por f a menos 1. Então, f a menos 1 não é 1 sobre f. É a função inversa, a função que traz de volta. Tá bom? Sim. Do jeito que está com domínio real, não. O que a gente faz é pegar um pedaço onde ela é injetora. Aí define o arco seno e o arco cosseno. Sabe uma função inversa que vocês conhecem? A raiz quadrada. Só que só vale para chegando nos positivos. Né? A raiz quadrada de x é o cara que elevado ao quadrado vai no x. É, exato. Por isso você pega o positivo. Por isso você pega a raiz positiva. Então, inversa não é um... Você já está acostumado com inversa desde quando aprendeu a raiz quadrada. É uma função inversa. Se for injetora. Quando não for injetora, e a função é importante, a gente vai restringir o domínio, pegar um tequinho que ela fica injetora. Tá? Ah, não lembro mais onde eu estava. Ah, estou aqui. Então, essa aqui é a notação de f a menos 1 é chamada de inversa. Certo? Eu acho que eu escrevi mais alguma coisa. Isso. Essa observação é importante. Como uma traz de volta o que a outra fez, guardem isso, gente. Se você calcular f de A e depois calcula G, vai trazer de volta para A. E se você calcula G num B e depois a F, vai voltar para o B. Certo? Porque uma desfaz faz o caminho. Pensa nas flechinhas. Uma desfaz o que a outra fez. Certo? Esqueci de uma coisa aqui de comentar. Lembrei. Repara, ó, que o domínio da inversa é a imagem da direta. Eles trocam, né? E a imagem da inversa é o domínio da direta. Então, é isso que está aqui esquematizado. Esse esquema você vê tudo.
A imagem o domínio da G vai ser a imagem da F. E vice-versa, né? Certo? Tudo bem? Isso é importante, além disso. Isso é o mais importante para a gente. A gente vai derivar esse treco. Tudo bem? Algum problema aí, gente? Vamos lá. Ah, antes de dar um exemplo, olha que bonitinho. Uma propriedade que a gente vê no ensino médio, né? Lembra que falando da simetria dos gráficos e tal, da F e da G. Tá? Isso aqui mostra. Se um ponto está no gráfico de F, significa que F de A é B, né? Gráfico é isso, gente. Gráfico, o Y é o F de X. É que eu coloquei B para não ficar confundindo, porque às vezes aí o domínio da outra vai ser Y, fica estranho. Então deixei AB. Mas, ó, se AB está no gráfico, é porque o B é o F de A, certo? Agora, por definição da inversa, uma desfaz faz o caminho inverso da outra. Se F de A é B, é porque G de B é A, certo? E se G de B é A, significa que BA está no gráfico de G, né? Porque, por causa disso, né? O G do B é o próprio A. O A aqui é o G de B, né? Então é BG de B, é o gráfico, só que dá G. Moral da história, se a B está no gráfico de F, o BA está no gráfico da inversa. Então eles são simétricos, trocando X por Y, né? Então eles são simétricos a bissetriz dos quadrantes ímpares, que fala, né? A reta Y é igual a X. Aí eu fiz um desenho, olha que bonitinho. Sabe, deu um maior trabalho aprender a mexer com essas coisas. Percebam que a fonte é a mesma do texto. Então, a coisa não é uma figura colada. Tudo aqui está em LaTeX. Então, assim, ó, se a x... Opa, eu coloquei... Ah, não, tá. Eu estava pensando que era o x ao cubo, né? Esse azul é o x ao cubo. E o vermelho é a raiz cúbica, tá? Eu mandei. Então, estão vendo a simetria em relação à bissetriz certinho, certo? É por causa dessa propriedade aqui em cima. Tudo bem, gente? Então, vamos fazer alguns exemplos antes de fazer a derivada. Não sei se vai dar tempo de tocar na derivada. Essa função y, não, f de x igual a x ao cubo mais 1, né? Definida em R. Perceba uma coisa. Primeiro, para falar de inversa, tem que ser injetora. Isso aí vai ser injetora? Pensa no x ao cubo. É crescente. X ao cubo mais 1, você vai pegar o x ao cubo e somar 1 no y. Vai ficar só deslocado para cima, certo? Então vai continuar crescente injetora, né? Não está repetindo, tá? Está só aumentando. É aquilo que eu falei naquele outro exemplo lá, que tinha um y ao cubo com um y, certo? Então isso é injetora, concorda, gente? Agora, então, faz sentido a gente buscar a inversa disso. Eu sei que tem aquelas bitolas de cursinho, troca o y por x, o x por y, isola. Mas vamos entender por que funciona. Mas vamos entender por quê. Fazer coisa sem entender não é muito legal, porque depois você esquece e não sabe fazer. Se você entendeu, você não esquece mais. Então, olha só. Eu troquei AB por causa de Y no domínio, para evitar essa coisa. Então, olha só. G de B. Vamos tentar achar quem é G de B, que é a inversa, tá? G é a F a menos 1, tudo bem? Ó, G de B é A, sei somente ser o F de A é B.
que eu usei aqui? Definição de inversa. Certo? Se uma leva 1 no cara, a outra leva o cara no 1. Certo? Por que eu troquei para F? Porque eu conheço a fórmula de F. Quanto é F de A? É A ao cubo mais 1. Está escrito aqui. Sei, no cursinho já manda ir direto para cá, né? Mas é por causa da definição de inversa. Certo? Então, A ao cubo mais 1. E aí, isolando, você tem o que A é raiz cúbica de B menos 1. Moral da história, né? Como o A é o G de B, e o G de B é esse, então o G de B vai ser esse trequinho aqui, certo? Ó. Aí eu troquei por X, que é mais usual. Coloquei o A lá para não chocar tanto, domínio, imagem, tá? Mas aí voltei para o usual, que é o X. Tudo bem, gente? Eu lembro que isso aí via em essas bitolinhas do cursinho, né? Lembra o logaritmo? Você não fazia no logaritmo também? Você joga para exponencial, porque uma é inversa da outra, a gente vai ver. Por isso que é importante essa coisa. Muita função importante, logaritmo, é inversa de uma que você conhece mais, que é exponencial. Tá? Então, nesse caso, eu consegui explicitar a inversa da f, certo? Tá ali. Nem sempre é possível. Se aqui fosse uma expressão mais complicada, ficaria difícil isolar. Estou falando demais. Deu tempo. Não seria um cento ou integrasse, né? Mas vamos só derivar. Então, ó, eu coloquei aquele esqueminha importante da inversa. Se a G pega o X e leva no G de X, a F vai pegar esse cara e vai trazer de volta do X. Certo? A gente vai usar essa propriedade. Uma desfaz o que a outra fez. Certo? É que eu comecei ao contrário. Eu comecei por G, porque a gente está interessado na derivada de G. Tá? Mas é a mesma coisa. A F de G de X volta. E a G de F de X volta para o mesmo. Certo? É... Então, e vamos supor... Então, essa discussão de quando é derivável, o Guidoriz ele faz com todos os detalhes. Mas, para mim, fica mais para análise real, assim, provar que a F é derivável, a G é derivável quando a F for em um intervalo, né? Em intervalos, essas coisas sempre valem. Então, se você souber que a F é derivável, a G é, e se tiver no intervalo. Tem que ser um intervalo, coisas assim. Mas eu acho que é mais análise real. Vamos supor as duas deriváveis, tá? Então, podemos derivar tanto F e como G. Como eu disse, é possível mostrar que a G é derivável sob algumas condições. E a derivada é diferente de zero, claro. Senão fica reta tangente vertical. E, enfim. Mas vamos admitir, tá? Então, pela observação anterior, que é aquela OBS que estava no rodapé, se eu calculo G de X e depois calculo a F, volta para o X, concordam? Definição de inversa. A propriedade mais importante da inversa é essa. Desfaz o que a outra fez. Agora, olha só. Por isso que eu fiz derivação implícita antes. Você pode pensar que a G está implícita aí, certo? Está escondida. Então, o que a gente vai fazer? Como isso vale para todo x do domínio e a G é derivável, vamos derivar esses dois lados, certo? Para derivar esse lado, é a regra da cadeia, tá? Para derivar x em x é 1. Então, tranquilo. Então, vamos derivar os dois lados. Você obtém isso, certo? F' de g de x é simplesmente a fórmula da regra da cadeia, que vimos segunda, certo? É uma composta aqui. Então, você tem isso. Se esse cara for diferente de zero,
você consegue isolar, porque aqui virou um produto, e vai ter uma expressão para G' de X. Né? Então, isolando, claro, ele tem que ser diferente de zero, senão não daria um. Se fosse zero, isso aí dá um, né? Então, nessas condições aí, não é zero, se as duas forem deriváveis. Então, isso é diferente de zero. Então, isso dá uma fórmula para G'. Vocês podem falar, pô, mas se eu não conheço a G, a minha G' está sendo escrita usando a G, né? Ah, mas se eu não conhecer a G explicitamente, como é que eu faço? A gente faz mais ou menos parecido com derivação implícita. Tem alguns pontos que você consegue calcular. Não em todos, mas consegue calcular e usa essa fórmula. Ou então no valor teórico que a gente vai ver, né? Eu vou fazer um exemplo agora, esse mesmo. Vamos voltar para esse exemplo aqui. Só que eu vou fazer ao vivo com vocês. O que nós vimos? Se a função f é x ao cubo mais 1, nós vimos que a g, que é f a menos 1, é a raiz cúbica, né? Certo? A gente já viu. Nesse caso, pessoal, ó, quero deixar claro o que eu vou fazer. Nesse caso, você não precisa dessa fórmula, porque a gente já tem a g. É só derivar a g, certo? Eu peguei uma que a gente sabe derivar, a inversa, para comparar a fórmula com a fórmula direta com a fórmula indireta, usando a derivada da f, certo? Então vamos lá. A gente sabe que g' de x, como é que eu derivo? Eu escrevo isso, x menos 1 a 1/3, né? Escrevo isso. Então, g' de 1 vai ser o quê? 1/3 disso. Subtrai 1, 1 também é conhecido como menos 3/3. Então, fica menos 2/3. Vezes a derivada de x menos 1. Qual que é a derivada de x menos 1? 1, certo? É o a. Então, isso fica, se você quiser escrever assim, 1/3 a 2/3. Certo? Beleza. Isso você saberia fazer diretamente. Agora vamos ver que dá a mesma coisa pela fórmula. Esse é o objetivo. Mostrar que está demonstrada a fórmula, então claro que vai valer. Mas só para quem ainda assim não acredita. Vamos ver que dá a mesma coisa. Então, qual que é a derivada de f? A derivada de f é 3x quadrado. 3x quadrado. Certo? Que esse 1 vai embora. O que diz a fórmula? Ó, estrela. Por estrela, manter quem? Eu mantive, ó. Tombo 1/3, subtrai 1, calcula na de dentro e depois a derivada da de dentro, que é 1. Certo? É que a derivada de x menos 1 é 1. Então, assim. Tudo bem, gente? Ó, por estrela, ó que bonitinho. A g' de x
é 1 sobre f' mais em g de x. Só repetir a fórmula, tá? Cuidado que é a derivada de f calculada em g de x. Não é derivar f composta com g. Que aí teria que ter mais uma cadeia. A cadeia a gente já fez, ó. A cadeia a gente já fez, já derivou, ficou a fórmula da cadeia. Então, a derivada de f, quanto que é? 3x quadrado. Concorda que é isso aqui que está aqui, ó? 1 sobre a derivada de f. Porém, é calculado em g de x. Quem é g de x? G de x. X menos 1 a 1/3. Ficou meio espremido, né? E tá vendo que multiplicando aqui dá a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Então, isso é 1 sobre 3 x menos 1 a 2/3. Legal, né? Vocês podem falar, eu não tenho vantagem nenhuma com isso. Eu preciso usar a G também, é melhor fazer assim, mas tem problemas que você não sabe a G. Por exemplo, o logaritmo até que é tranquilo você fazer sem a exponencial. Mas, por exemplo, o arco seno, a gente vai achar a derivada usando aquela inversa do seno, que a gente sabe mexer com o seno melhor. Essa que é a ideia, certo? Tudo bem, gente? Vamos ver o próximo exemplo. Acho que tem mais um exemplo. Não, só escrevi. Não, eu tenho um exemplo, mas mais um clique aí. Ah, já está nos arcossenos. Deixa eu ver a hora. Ah, tem tempo, né? Eu achei que tivesse mais um exemplo, que a gente não tem a inversa. Vamos ver o que o colega falou sobre derivar. O seno tem inversa, não tem e tal. Então, ó, a função seno, se você olhar, ela não é injetora. Porque tem vários caras que vão no 1, né? Esse aqui, tem outro aqui que vai no 1, outro aqui que vai no 1. Tem esse que vai no 0, tem esse que vai no 0, tem esse que vai no 0, um monte de cara que vai no 0. E por diante, para cada valor entre 0 e 1, tem infinitos que vai lá, que vão nele. Certo? Então, a função seno, ela não é injetora. Que a gente faz? A gente pega um pedaço do domínio onde ela é injetora para definir a sua inversa. Então, você ignora os outros pontos aí e, por convenção, você só considera a f como sendo o próprio seno de x, mas definido só de menos π sobre 2 a π sobre 2. Ó, nesse intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, é injetora, certo? Concordam que lá caras diferentes vão em caras diferentes, certo? Não só nesse intervalo, eu poderia pegar daqui até aqui, por exemplo. Mas é padrão você pegar de menos π sobre 2 a π sobre 2. É convenção que faz. Melhor o intervalo simétrico centrado na origem do que pegar um intervalo mais para cá, né? Então, essa inversa do seno, mas só definida nesse intervalo, é o que a gente vai chamar do arco seno. Tá? É como se fosse o arco cujo seno é tanto. Mas só nesse intervalo aqui. Então, eu vou pôr isso. Ó. Então, como eu disse, nesse caso aí, a AF ficou injetora. Ela é o seno, mas é o seno com um domínio menor.
só de menos π sobre 2 a π sobre 2. Aí ela ficou injetora. Se ela ficou injetora, ela tem uma inversa, que sai da imagem do seno e chega desse novo domínio do seno. Ou seja, a inversa vai sair de menos 1 a 1, que é a imagem, e vai chegar em menos π sobre 2, π sobre 2. Certo? Então, essa função a gente denota por arco seno. Certo? Ó. Então, estão aí as propriedades do arco seno. É aquilo que eu falei. O domínio do arco seno é a imagem do seno. E a imagem do arco seno vai ser o domínio do seno, mas com essa restrição. Porque se eu pegasse o domínio todo, eu não teria um único valor, é aquela ideia. Eu só quero um valor. De menos π sobre 2 a π sobre 2, só vai ter um cara que o seno vale qualquer valor entre 1 e menos 1. Sei lá, meio. Só vai ter um cara que o seno vai valer meio. Quem é? O π sobre 6, né? Certo? E por aí vai. Só vai ter um. Pensa no círculo trigonométrico, né? O que a gente está fazendo, você está pegando o seno só aqui, né? De arcos, só aqui. Percebe que para cada valor só vai ter um arco. É o que a gente fez, pensando no círculo. É que como é uma função real, eu desenho gráfico. Mas é a mesma coisa. Certo? Então é para isso que a gente restringe o domínio, para ter um único valor. Senão, não é função, né, gente? Ó, tá. Esse é o domínio imagem do arco seno. E qual que é a definição do arco seno? Você joga o problema para o seno. O arco seno de x é y, sem somente ser o seno de y é x. Que propriedade é essa? É de serem inversas. E, claro, e o y está aqui porque eu restringi o domínio. Pode ter só um valor de y aqui. Certo? Tudo bem aí com o negócio do arco seno? Olha só, eu fiz umas continhas bobas, assim, só para a gente se acostumar. Por exemplo, se eu quiser calcular o arco seno de menos meio, né? O que eu tenho que fazer? Ó, vou fazer aqui. Arco seno de menos meio. A ideia é você jogar o problema para o seno. Só ver se eu coloquei y. Não, tudo bem, vamos chamar alfa, vai, vamos mudar. Alfa. Arco seno de meio, chama de alfa. Estou querendo achar o alfa, certo? Arco seno de menos meio é alfa? Sem somente ser seno de alfa é menos meio. Certo? E tem vários caras que o seno é menos meio. Mas naquele intervalo que a gente inverteu, só vai ter um. Certo? Então, E alfa pertence a menos π sobre 2 a π sobre 2. Essa condição é porque eu diminui o domínio para estar só aqui, para não ter ambiguidade, certo? Então é assim que você calcula. Tá vendo? Você joga o problema para o seno, que você sabe calcular razoavelmente bem, né? Não é tão simples o seno, mas é mais simples que o seno, né? A gente sabe, está mais acostumado, certo? Quem que é esse cara? Hein, gente? Faz o círculo. Ó, o seno que dá meio, o seno que dá meio é o π sobre 6, né? Ficou muito pequenininho.
Então, o que vai dar menos meio, porque o eixo do seno é aqui, o que vai dar menos meio é menos π sobre 6, certo? Você viu que só tem um nesse intervalo? Tem um e apenas um. Isso é importante. Então, esse cara dá menos. Certo? Só tem esse cara. Ah, não tem esse aqui, mas esse aqui está fora do intervalo. Por isso que você pega para. Função você não pode ter ambiguidade, você só tem que ter um valor. É definição de função. Então só tem esse cara. Já. Então isso aqui sem somente ser alfa é menos π sobre 6, sem somente ser. Não, sem somente ser não. Portanto, como o arco seno de menos meio é alfa e alfa é menos π sobre 6, arco seno de menos meio tem é, menos π sobre 6. Certo? 11, a 11 vezes não. 11 não, né? Porque sai uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É, aí teria aqui, né? Pra cá. Eu não decoro de cor, mas é aquele aqui, né? Ali. Esse estaria fora. É. Por isso que a gente restringe o intervalo. Para ter um só, senão não é função. Certo? Bom, bonitinho, né? Só eu sei que, como vocês já viram, eu só estou antecipando, mas lembra do logaritmo? Você faz o ln e você não joga para exponencial? É a mesma coisa. É porque é inverso, o logaritmo é o inverso da exponencial. Você sabe mexer um pouquinho melhor com a exponencial, certo? Aqui eu sei mexer um pouquinho melhor com o seno, jogo para o seno, certo? Se você for decorar as bitolas, você tem que decorar uma bitola para cada função inversa. Pensou? É melhor você entender o que está fazendo. Você está pegando e jogando na direta. É isso, certo? Tudo bem, gente? Então, o próximo slide, acho que só já vem a derivada. Sabe que dá tempo? É que a derivada tem um negócio polêmico. Tá aí, ó, acertamos. Menos π sobre 6. Certo? Vamos ver uma fórmula para derivada. Ah, eu quero fazer ao vivo. Não vou usar o slide, não. Agora chegou a melhor parte. Vamos derivar o arco seno. Aqui. Ah, eu já estraguei um pouquinho, né? Então, olha só. Pessoal, alguém sabe... Bom, pensa que é a primeira vez que a gente está derivando o arco seno, certo? Se você for fazer pela definição, sempre quando você vê uma função pela primeira vez, você tem que usar definição, alguma coisa, né? Como ficaria a fórmula da definição para arcosseno? Arcosseno de x mais h menos arcosseno de x sobre h. Ruim de operar, né? Quanto é o arcosseno de x mais h? Alguém sabe? Então, não é. Certamente não é arcosseno de x mais arcosseno de h. Certamente não é. Então, ia dar errado. Então, o que a gente vai fazer? Vai usar que arcosseno é a inversa da seno, que nós já sabemos calcular. Derivada do seno eu já sei, é cosseno. Certo? Então, vou colocar aqui, mesmo eu tendo estragado a surpresa no slide. Então, ó, eu estou aplicando aquela fórmula G arco seno de x. A F é aquele seno. Não precisa colocar Y, não. É só ficar esperto, né?
Mas para x, ó, isso é importante, x sobre 2, aqui sobre 2. Certo? É isso que eu estou. Sim. Eu ocupei só o domínio dessa, porque aqui é onde você não chega, né? Aqui o domínio é o normal, menos um, tá? É o que estava naquele primeiro slide, que é onde o seno chega, certo? É que aqui eu me preocupei mais em ter uma restrição de domínio, né? Então eu quis destacar isso, tá? Mas o domínio da outra continua o mesmo. Mas, sim, boa observação. Função tem domínio, né? Você tem que saber onde você está trabalhando com essa função, tá? Então, vamos lá. É, pela fórmula, é, lembra, eu vou colocar de novo a fórmula aqui. G' de x é 1 sobre F' de g de x. Sempre que esse treco não zera. Certo? E quando as duas são deriváveis, não vai zerar. Lembra que dava 1 o produto? Se um é zero, não pode dar 1. Tá? Então, isso vale sempre que o de baixo não zerar. Mas agora, eu vou escrever o que eu coloquei na lousa. Arco seno de x linha, que é a g', certo? Só anotação. É igual 1 sobre f'. Quanto é o f'? A gente sabe que é cosseno, certo? Não precisa ter medo de falar. Cosseno de x, certo? Então, isso vai ficar cosseno, mas não em x, é o f' em g de x. Então, é o cosseno, vai faltar parênteses, porque é cosseno do arco seno de x. Então, olha só que legal. A derivada do arco seno é 1 sobre o cosseno do arco seno. Aí você fala, tá, como é que eu uso isso? Né? Cosseno do arco seno. Dá para melhorar isso aqui. Aí vem a coisa polêmica. Bom, olha o que é polêmico. Cosseno e seno, eles combinam até que bem. Mas o ideal, para combinar com o arco... Desculpa, eu falei errado. O arco seno, ele é a inversa do seno. Pessoal, eu estou vendo uns rostos assustados. Calma, respira primeiro. Vamos lá. Aqui está certo, certo? Beleza. Só usei a fórmula. E agora eu só estou querendo escrever isso que está certo de um jeito um pouco mais bonitinho. Certo? Só isso. Bom, eu não sei o que é cosseno do arco seno, mas como o arco seno é inversa do seno, o seno do arco seno volta para o x, não é? Lembra que uma é inversa da outra? Hein? Vou ter que voltar aquele primeiro slide que faz que g de x no x de novo, certo? Então, se eu calculo o arco seno, depois eu calculo o seno, voltou, certo? Então, vamos transformar o cosseno em seno. É, me, é melhor para trabalhar. Vamos lá fazer um rascunho aqui. Você viu? Vamos transformar o cosseno em seno. Cosseno ao quadrado de qualquer coisa, eu vou chamar de i. O que eu chamo? Meu alfa é meio... Parece 2, né? Vamos chamar de u, vai. Cosseno ao quadrado de u mais seno ao quadrado de u é sempre 1, certo? Todo mundo sabe isso desde o primeiro ano lá do médio. Então, vamos isolar o cosseno. Cosseno ao quadrado de u
fazer duas etapas. É igual 1 menos seno ao quadrado de U. Então, ó, cosseno ao quadrado, cosseno de U é, a rigor, mais ou menos a raiz de 1 menos seno ao quadrado de U. Coloquei o alfa. Certo? Tem que ser um valor só. Mais ou menos, a gente vai ter que optar por isso. Pessoal, eu só fiz identidade trigonométrica. Certo? Qual que é o U que eu estou interessado? Eu quero o cosseno do arcosseno. Então, vamos substituir. Cosseno do arco seno de x é mais ou menos raiz de 1 menos seno ao quadrado do arco seno de x. Sem preguiça, eu tenho tudo digital, eu estou escrevendo para aumentar o suspense. Então tá aqui, ó. 1 menos seno do arcosseno. Cheguei onde eu queria. Porque o seno do arcosseno de x vai voltar para x, certo? Certo, gente? Seno do arcosseno volta para o x. Mas tem um x quadrado. Agora, calma aí, tem um outro problema. Aqui não é problema, aqui foi solução. Aqui vai seno do arcosseno resolver o problema. Vai ficar x ao quadrado. Certo? Se não tiver certo, a gente volta. O problema maior é esse mais ou menos. Esse é o problema maior. Por quê? Cosseno do arcosseno. Ah, eu tenho que optar pelo mais ou pelo menos. Lembra que o arcosseno tem que dar um valor entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Ó que bonito, gente. Agora é bonito, ó. Até me arrepiei aqui, quer ver? Ó. Ó. É, o arcosseno me retorna um valor aqui. Tem que devolver um valor entre menos π sobre 2 a π sobre 2, concordam? Então, esse cara é um valor entre menos π sobre 2 a π sobre 2. Certo? Pela nossa escolha. Só que, olha que bonito. O cosseno de alguém, qualquer pessoa que tiver entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno, que é esse eixo aqui, é sempre positivo. Certo? Não é? Esse cara me devolve π sobre 2 e π sobre 2. E o cosseno desse alguém, entre menos π sobre 2 e π sobre 2, é sempre um valor positivo. Então, eu descarto esse menos. Não pode ser o menos. Tem que ser o mais. Né? Então, isso aqui, portanto, cosseno maior que zero. Maior porque está embaixo, nem pode ser zero. Né? Se o cosseno é positivo, então o cosseno do arcosseno é simplesmente mais raiz. Seno do arcosseno é x. Então, como está seno ao quadrado, é x quadrado, certo? Certo? Porque seno do arcosseno é x e está ao quadrado. Tudo bem? Certo? Então, pronto. Descobri quanto é o cosseno do arcosseno. É isso. Agora vamos voltar lá. Vamos chamar isso de asterisco. Certo? É, a, a fórmula está ali. O asterisco. Então, vai ficar cosseno do arcosseno, que eu calculei a parte, sobre
Isso vai valer sempre que os de baixo não zerar. Só no, apesar o domínio estar aqui, no 1 e no menos 1 não vale essa fórmula. Então, isso vale para todo x aberto. Depois eu comento isso do jeito geométrico. Oh, desculpa, 1 menos 1, gente. 1 menos 1, foi mal. Pronto. Eu abri o outro intervalo, o domínio do seno, não do arco seno. Aí vocês podem se perguntar, e no 1 e menos 1, dá para você resolver esse problema? Aqui essa conta que eu fiz, está tudo explicadinho, tá vendo? Ó, cosseno e tal. Expliquei tudo. Mesma coisa, prefiro olhar para esse gráfico. Percebe que, pela aquela simetria que a gente viu no começo, da inversa e a direta, percebe que isso é um seno meio deitado, né? Sem entortar assim, tem que ser entortar para trás a cabeça, né? Você consegue ver o seno, aquele seno. Ó, geometricamente, o mouse está bem no pi. Geometricamente, ó, no menos um, tá vendo o quê? Como o seno é zero, a reta tangente está, a derivada do seno vai ser o cosseno de que é zero, a do arcosseno fica vertical, né? Dá para ver informalmente pelo gráfico. Então aqui também, aqui não tem derivada. Então não perdemos nada com a fórmula. Não tem derivada. Tá vendo? A reta tangente aqui e aqui. Bem legal, né? Não é tão simples mesmo, mas acho que eu fiz com todos os detalhes possíveis esse negócio aí do arcosseno. Aí tem a do cosseno, tem a da tangente, que a gente vai ver depois, que não vai dar tempo. 9 minutos, né? Vamos deixar para depois. Quem não aguentar de curiosidade, tem o slide lá no Drive, tá? Já pode ver, não precisa esperar a próxima aula, tá bom? Então tá, pessoal.